Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula e agora nós estamos entrando no nosso terceiro bimestre. Passou mais da metade do ano, a gente ficou bastante tempo em casa, vocês tiveram um período agora de férias, de recesso, mas vamos voltar com tudo, estudar, pegar nas apostilas, nos livros de novo e aprender alguma coisa. Tentar fazer com que esse tempo que a gente está ficando em casa, durante a quarentena, seja proveitoso. Então, com toda a garra, todo o gás que nós começamos o ano, vamos retomar agora nesse terceiro bimestre. Beleza? A gente já começou a semana com umas notícias animadoras de possíveis vacinas. Como eu falei, estou morrendo de saudade de todos vocês, de dar aula, de ver o rostinho de vocês. Mas é o que a gente pode fazer agora, são aulas remotas, aulas digitais, vamos tentar fazer da melhor maneira possível, beleza? Então, pessoal, agora vamos falar o seguinte: orçamento geral da União. A gente falou no início do bimestre, nos dois primeiros bimestres, de onde vem o dinheiro, instituições bancárias, juros, inflação, melhor dizendo, casa da moeda. Tem respeito às finanças públicas, ou seja, a dívida do Estado. E o que isso tem a ver na sua vida? Não é você que está devendo? Bom, pessoal, é dinheiro que você paga, então você tem direito de saber aonde que vai esse dinheiro, o que é os juros, da onde que vem, quais são os mecanismos que determinam imprimir ou não mais moeda, qual o papel do Banco Central nisso aí, os bancos, o que eles fazem, quais os serviços que eles oferecem para a gente, beleza? Então, vamos continuar nisso, por enquanto, de dívidas públicas, das contas públicas. Então, nós vamos falar do orçamento geral da União, beleza? Então, vem comigo. Bom, pessoal, orçamento é o nome que a gente dá a um controle de gasto, um controle de dinheiro. Então, por exemplo, os pais de vocês recebem um salário e eles sabem que tem uma quantidade para pagar para a escola, tem que pagar água, luz, telefone, o mercado, e eles têm então um certo controle do dinheiro. Nós chamamos isso de orçamento. Ele pode ser um orçamento doméstico, quando é o orçamento da casa. Se ele tem um negócio, ele tem que saber o quanto que entra, o quanto ele sai de material que ele vai comprar, de salários, de manutenção, um orçamento então da empresa. Um estado, e quando eu digo aqui estado, não é estado do Paraná, é um estado-país, um estado-nação. É semelhante à administração de uma casa. Então, você tem uma receita. O que é receita aqui, pessoal? As entradas, o dinheiro que entra. Nós já vimos esse dinheiro. Quais são? Impostos, sobretudo impostos. Tem algumas taxas, tem as contribuições, como a do INSS, e assim que o Estado arrecada dinheiro. E tem os seus gastos e dívidas. O que ele vai pagar? Vai ser construção de hospital, pagamento de salário de policial, de médico, reformas, benfeitorias na praça, sistema de iluminação, meios de transporte. Esses aí são os gastos que temos. Então, tem uma entrada e tem uma saída. O controle disso nós chamamos de orçamento, ok? Bom, o orçamento geral da União é responsabilidade do presidente da República, mas a gente tem nas outras instâncias também. O prefeito é responsável pelo orçamento do município e o governador pelo orçamento do estado. Tá? Então, eles que vão fazer o direcionamento das verbas. Então, eles sabem, eles fazem a previsão de quanto vai receber, e a partir daí, cada um deles vai falar: olha, tal percentual é para a educação, tal percentual é para outra área, beleza? Mas o orçamento geral da União, esse em âmbito federal, é responsabilidade do presidente da República. Entretanto, deputados, sobretudo os federais, eles fazem a votação desse orçamento. Então, é proposto pelo presidente, vai para a Assembleia e lá é votado. Não, olha, tem que arrumar isso daqui, está sendo muito para uma área e pouco para outra, vamos balancear isso daí. E, obviamente, os deputados, eles agem por bancada, então vocês já devem ter ouvido falar disso, eles agem por interesse. Então, tem uma determinada bancada que vai lutar por recursos para a educação, outros por recurso da saúde, e assim por diante, beleza? É, Em via de regras, todo ano é votada a lei orçamentária.
que serão adotadas no ano seguinte. Ou seja, agora no ano de 2020 está sendo votada a lei orçamentária para o ano de 2021, que é quando ela vai entrar em vigor. Então, todo ano tem as sessões, o presidente faz o orçamento, é levado até a Assembleia e é discutido para o ano seguinte. Tá? Isso aqui, pessoal, já falando um pouco da geografia, recentemente na União Europeia, para os países fazerem parte da União Europeia, eles têm que ter uma economia saudável. E a Itália, ela, nesse orçamento da Itália, eles propunham gastar mais do que arrecadar. A ideia era o seguinte: bom, a gente vai gastar mais porque vai ser em investimento. Com esse investimento, a gente vai lucrar mais. Então, a gente fica no vermelho em 2020, isso foi em 2019. Fica no vermelho em 2020, recupera em 2021. Tá? E o Parlamento Europeu, que é o grupo dos países que formam a União Europeia e que tem alguns poderes, eles vetaram esse orçamento. Falaram: não, vocês não podem fazer isso. Porque se um país da União Europeia ficar no vermelho, compromete todo o bloco, porque eles usam uma moeda única, usam o euro. Então não é que cada país tem sua moeda, não. Os países da União Europeia, quase todos usam a mesma moeda. Um ou outro país que utiliza a sua moeda. Tá? E isso deu muito debate, porque era a União Europeia interferindo numa questão de Estado, numa questão de soberania nacional. Então lembra quando a gente estudou território lá na geografia? O que é um território? Um lugar onde um governo exerce soberania. E um Estado tem soberania sobre as suas finanças, mas a União Europeia vetou para não abrir margens para outros países fazerem isso também. Tá? Então, é votado, essa votação ela escolhe o destino desse dinheiro e que vai ser colocado no próximo ano em vigor. Beleza? Bom, é, o orçamento, então, ele é proposto e discutido em assembleia de acordo com uma lei, a Lei Orçamentária Anual, ou a LOA. É a partir daí que vai ser escolhido as áreas de interesse desse dinheiro, as áreas de destinação desse dinheiro. E para saber quanto que o Estado vai poder gastar, assim como nós temos que saber o nosso ganho, o Estado também tem que saber, ou estimar, melhor dizendo, o quanto ele vai arrecadar no próximo ano. Então, eles fazem o cálculo lá. Olha, esse ano, base de 2020, nós arrecadamos tanto. A previsão para 2021 é recolher mais? É recolher menos? Vamos criar mais impostos? Porque se criar mais impostos, a gente arrecada mais. Vamos aumentar a alíquota do imposto de renda? Opa, sim, a gente pode arrecadar mais. Vamos diminuir impostos, arrecadar menos? Então, no orçamento, não diz só para onde vai o dinheiro, mas como que ele vai receber o dinheiro, quanto vai entrar, para daí sim escolher quanto vai sair e quais as áreas destinadas, ok? Então, uma vez que você sabe o quanto você vai ganhar, que o Estado sabe o quanto ele vai arrecadar, eles têm as áreas de governo, que a gente já viu. Educação, saúde, cultura, lazer, acho que cultura entra em educação, perdão. Segurança, é, custos da dívida pública, pagamento do funcionalismo público, previdência social. Então, por exemplo, olha o barulho da moto, dentro da área da saúde, vai englobar pagamento dos médicos, enfermeiros, construção de hospitais, laboratórios, tudo isso entra na questão de saúde. Uma vez que isso está na pasta da saúde, aí vai começar, olha, tá, beleza, a gente tem uma quantidade aqui para saúde. Quanto vai ser para pagamentos? Quanto vai ser para construção de laboratórios? Quanto vai ser para criação de novos hospitais, aumento do número de leitos, equipamento médico? Então, tudo isso daí é discutido. Então, é por isso que é um processo bastante demorado. É um ano discutindo para você saber o ano fiscal, como que será o próximo ano, beleza?
Bom, aqui para vocês darem uma observada, nós temos um gráfico, moto de novo, do orçamento de 2019, tá? Então, observem aí, a gente tem essa parte em amarelo, juros e amortização da dívida. Então, o Brasil, ele tem dívidas, assim como nós também temos dívidas, o Brasil também tem dívidas com bancos estrangeiros, com outros países e tudo mais. Então, parte desse valor arrecadado vai para custear esses juros da dívida. Tá? A gente tem outra parcela bem grande da Previdência Social. Por isso que se fala muito em reforma da Previdência, porque o Estado brasileiro gasta muito com o pagamento dessas pensões e de aposentadoria. Então, por isso que falam, olha, o ideal é ou aumentar a arrecadação ou aumentar o tempo de contribuição para que o Estado receba mais dinheiro e possa continuar pagando a Previdência Social. E nós temos, por exemplo, auxílio à agricultura, saúde, educação, assistência social, trabalho, transporte, defesa, o judiciário, a parte administrativa. Tudo isso está diretamente ligado ao orçamento geral da União, tá? Então, eu vou chamar a atenção para vocês de alguns casos aqui. Primeiro, grande parte do dinheiro do orçamento ele é destinado a pagamento desses juros e do amortecimento da dívida. O que é amortecimento da dívida, pessoal? Por exemplo, você tem uma conta lá de R$ 1.000 e você não consegue pagar e ela está gerando juros. Então, o que você faz? Você paga os juros, você não consegue pagar, já negociou, e a solução que você encontrou é pagar os juros e ir pagando essas dívidas aos poucos, da maneira que você conseguir. Tá? Juros e debitando da dívida até ela se extinguir. Tá? Então, essa maior parte que a gente viu do gasto do orçamento da União é destinado para esse tipo de conta, juros e amortecimento da dívida. Outra coisa, quando você investe o seu dinheiro no Tesouro Direto do Brasil, você está comprando títulos da dívida pública. Professor, como é que eu estou comprando dívida, mas eu estou investindo meu dinheiro? Pois é, ao você comprar uma dívida, você está pagando essa dívida do Brasil e eventualmente depois ele vai pagar para você. Então, os juros que ele pagaria ao banco ou pagaria para o país, ele paga para você. Então, esse é um dos exemplos de como o Tesouro Direto funciona. Tem várias formas, tá, pessoal? Esse é um deles, comprando tesouros da dívida, papéis, títulos da dívida pública do Brasil e recebendo esses juros. Beleza? Bom, a outra parte que a gente viu é previdência social, pagamento de benefícios como aposentadoria, aí pensão por invalidez, pensão por morte. E a gente já viu tanto o salário, o que é o salário? Salário líquido, salário bruto, salário líquido que tem aqueles descontos. Entre esses descontos nós temos o INSS. Então, esse dinheiro do INSS, da Previdência Social, é o que paga, por exemplo, as aposentadorias no Brasil e essas outras pensões. Tá? Então, muito se discute hoje a respeito do gasto que o Brasil tem com o pagamento desse tipo de pensão. Então, como eu falei, a ideia é ou aumentar o tempo de contribuição ou o valor da arrecadação. Tá bom? E por fim, né, por que a gente está estudando o orçamento geral da União? Bom, pessoal, é muito importante a gente acompanhar o direcionamento da verba pública para saber onde está sendo investido o nosso dinheiro. Tá? É uma coisa que eu sempre falo. Quando a gente escolhe, por exemplo, um deputado, é muito importante a gente escolher um deputado da região. Porque um deputado estadual ou federal, por exemplo, ele vai brigar por verbas para uma região, até porque é aquela região que vota nele. Então, se ele não conseguir votos daquele lugar, ele nunca mais vai ser eleito. Quando você escolhe alguém próximo da sua região, a probabilidade de chegar mais verbas para educação, mais verbas para saúde, mais verbas para segurança é maior, porque as pessoas estão. Esse deputado ele está ligado com essa determinada região. E no Brasil há sérios problemas de questões orçamentárias, do Brasil criar um orçamento e não conseguir seguir esse orçamento.
Porque uma coisa é estar lá no papel bonitinho, outra coisa é você conseguir traçar e seguir esse orçamento que você faz. Então, no Brasil tem um histórico há muito tempo de não conseguir seguir esse orçamento da dívida pública e, com isso, não consegue pagar todas as suas contas, não tem os serviços públicos com uma qualidade melhor que poderia oferecer. E quando a gente acompanha onde está sendo gasto o nosso dinheiro, eu estou falando aqui, pessoal, da casa de bilhões de dólares, de reais, tá? Então é muito dinheiro. Quando a gente acompanha, a gente está exercendo o nosso papel de cidadão, que é o nosso direito, é o nosso dever, fiscalizar os gastos públicos e, com isso, a gente vai tornar os métodos de corrupção mais difícil, porque você tem mais pessoas fiscalizando. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, só me procurar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta, no Plural ou no meu e-mail. Um abraço e até mais!